Aqui nós vamos continuar com o Salmo 22, como nós havíamos comentado. E o Senhor fala aqui, por boca de Davi: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de meu salvamento as palavras do meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. Então a gente percebe que Davi está falando um pouco a respeito da sua própria vida, das suas dificuldades, mas aos poucos nós começamos a perceber que ele vai estar gradativamente incluindo aquilo que o Senhor Jesus passou na cruz. Versículo 6 ele fala: Mas eu sou verme, não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim. A gente percebe isso lá no Novo Testamento. Várias pessoas zombando do Senhor, desce da cruz. Inclusive os dois ladrões que estavam do lado falando a mesma coisa. Se tu és o Cristo, então salva-te a ti mesmo e salva nós, não é? E até que um deles, tocado pelo Espírito de Deus, então ele vai invocar o nome do Senhor. Ele vai reconhecer que Jesus era Deus e que era completamente limpo. Ele vira para o outro e diz: Não temes a Deus, estando em igual sentença? Nós, na verdade, merecemos, porque nós fizemos mal, nós fomos terríveis, então merecemos estar aqui. Mas esse não. Esse nenhum mal fez. E aí ele invoca o nome do Senhor. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E muitas vezes a gente brinca, né, que Jesus teria virado para ele e dizer: Ah, que pena, você não foi batizado, você não entrou na igreja, você não deu dízimo. Não, nós somos salvos por fé. E ele invocou o nome do Senhor por fé. E o Senhor disse: Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, dando continuidade aqui no Salmo 22, a gente percebe que ele começa aos poucos já profetizando muitas e muitas coisas que ocorreram lá com o Senhor Jesus na cruz. No versículo 12 diz: Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem as bocas como faz um leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se-me dentro de mim. Olha só o Senhor descrevendo o que ele está sentindo. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Imagina, ele está ali na cruz e olhando quem estava à sua volta e descrevendo exatamente o que estava acontecendo e o que ele mesmo estava sentindo. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. E quando eu leio isso, eu fico impressionado, fico pensando como realmente o Senhor realmente sofreu por mim, sofreu por você. Ele estava ali na cruz e aqueles cravos não foram colocados no meio da mão, na palma da mão, foram colocados exatamente aqui no punho. Um lugar terrível. Os médicos dizem que seria um lugar assim, de uma das dores alucinantes. E ele continua dizendo, depois que ele fala: estão me olhando, encarando em mim, reparte entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me, livra a minha alma da espada e das presas do cão, a minha vida. E se vocês tiverem tempo, continue lendo, e aí, aos poucos, você vai percebendo Davi voltando a contar a respeito de si, mas esse trecho que nós lemos, eu acho ele um trecho impressionante. Bem, então nós vimos que o cordeiro foi escolhido, era para ser escolhido segundo a tradição, vamos assim, no dia 10, não é? Depois, no dia 14, seria imolado o cordeiro, que foi exatamente o dia em que o Senhor Jesus foi imolado, foi morto, não é? E o Senhor ressuscita.
diferente dos outros cordeiros que foram imolados, mas não voltaram à vida. Mas esse não. Esse é Deus. E os cordeiros anteriores eram simplesmente um simbolismo. Não era um simbolismo. E agora então a gente percebe o Senhor realmente morrendo e ressuscitando. Só que infelizmente, irmãos, o mundo está cego e não está realmente crendo que o Senhor Jesus realmente é Deus, que o Senhor Jesus ressuscitou, está vivo e está voltando. Nós temos que ser os João Batistas desse tempo, alertando o povo e dizendo: olha, Jesus vem nos arrebatar. Se prepara, se arrependa do seu pecado, convida Jesus Cristo para ser seu Senhor e Salvador. Jesus ressuscita, e nós temos uma passagem fantástica que eu gosto muito, que está em João capítulo 20, versículo 19, que é o momento em que ele vai aparecer aos seus discípulos. A palavra de Deus diz que entre Pentecostes, não é? E a Páscoa, ou seja, a Páscoa primeiro, depois Pentecostes, dão 50 dias. E em 40 dias o Senhor aparece para mais de 500 irmãos. E instruindo, inclusive, os seus discípulos, os seus apóstolos. E no versículo 19 nós temos uma das aparições. Ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro da semana, ou seja, o domingo, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. Eles estavam com medo, então estavam sem paz. E o Senhor aparece e diz: a paz seja convosco. Dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então aqui ele já está preparando os discípulos para cumprirem a ordem de estar indo e fazendo discípulos de todas as nações. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Isso foi algo temporário, porque pouco tempo depois eles estariam recebendo o Espírito Santo sobre eles em definitivo. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. O versículo 23 fala: se de alguns perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados, e lhes retiverdes, serão retidos. Ou seja, quando uma pessoa hoje se converte de verdade, quando ela se arrepende de verdade, pede para Jesus Cristo ser Senhor e Salvador, nós temos a autoridade de dizer: todos os teus pecados foram perdoados e você foi feito filho de Deus. Só que da mesma forma que ocorre nos dias de hoje, naquela época muitos duvidaram. E um em particular, e o nome dele era Tomé, e o versículo 24 diz: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Você é um dos que faz parte daqueles que não creem que o Senhor Jesus ressuscitou? Ou até pior, que Jesus Cristo existiu? Mas o mundo não tem mais dúvida. Cientificamente já está provado, historicamente está provado que Jesus Cristo veio, que Jesus Cristo ressuscitou, que Jesus Cristo veio porque isso estava escrito na palavra de Deus. Historicamente, todos aqueles que examinaram têm que comprovar: não, houve um homem chamado Jesus. E esse Jesus mudou a história. No versículo 26 é um momento assim singular. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe-na no meu lado.
Não sejas incrédulos, mas crente. E esse é o desafio que eu quero fazer a você hoje. Se você está ouvindo isso que estamos expondo e você ainda não é filho de Deus, hoje talvez fosse a oportunidade que você teria nessa Páscoa para crer no Senhor Jesus e ser salvo. Então, aqui diz no versículo 28. É interessante. Olha a resposta de Tomé: Senhor meu e Deus meu. No versículo 27, o Senhor deu uma confrontada em Tomé. Porque o Senhor diz, quando ele entra e fala, a paz seja convosco, imediatamente ele vai já dar uma confrontada nele. E logo disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, e chega também a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Essa é a colocação de Jesus. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. E nós fazemos parte desses que somos bem-aventurados, porque nós não vimos Jesus e nós cremos por fé. O justo viverá por fé. E é interessantíssimo isso. Nós fazemos parte disso que o Senhor colocou. E ele fecha no versículo 30 e 31 dizendo: na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Bem, meu desafio hoje é que você possa dizer para Jesus: Senhor Jesus, eu preciso de ti. Hoje eu abro a porta do meu coração e te recebo como meu único Senhor e Salvador. Entra na minha vida e faz de mim uma nova criatura. Eu creio que a partir de agora todos os meus pecados foram perdoados e eu fui feito filho de Deus e tenho a vida eterna. Se você fez essa oração, louvado seja o nome do Senhor. Procure uma igreja que pregue a palavra, a verdadeira palavra do Senhor, e viva. E que Deus o abençoe. E abençoe a todos os que são cristãos e que estão vendo isto. A paz.